Vamos para a nossa segunda parte da aula de revisão. Vamos falar agora de química orgânica. Vamos falar das funções orgânicas. Vamos brincar então com o hidrocarboneto para começar. O foco dessa revisão é identificar as funções, não a parte de nomenclatura, tá? Mas a identificação de funções, que é o que é mais cobrado nas primeiras fases do vestibular. Hidrocarboneto. Como que eu sei que a minha molécula é um hidrocarboneto? Tá aqui a resposta. Como assim, professor? X, Y, C e H. É que um hidrocarboneto é um composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Esses X e Y, tá, são números quaisquer. Tá? Por exemplo, o metano, que é o gás natural, é um hidrocarboneto. Ele tem um carbono e 4 hidrogênios. O propano, que é um dos componentes do gás de cozinha, tem 3 carbonos e 8 hidrogênios. Então, hidrocarboneto é um composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Agora vamos para as funções oxigenadas. A primeira função oxigenada que nós vamos aprender a identificar, tá, é o álcool. O álcool ele é caracterizado, tá, por ter um OH ligado a um carbono saturado, ou seja, uma hidroxila ligado a um carbono que faz 4 ligações. Portanto, aqui ó, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que tem uma dupla. Isso já não é um álcool. Uma hidroxila ligada a um carbono que está numa tripla também não é um álcool. Uma hidroxila ligada a um composto aromático, isso também não é álcool. Só é considerado álcool se o OH estiver ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que está fazendo 4 ligações simples. Próxima função que nós vamos estudar é aldeído. Os aldeídos são substâncias que apresentam um grupo carbonila. Tá? Essa é a estrutura do grupo carbonila, C-O. Tá? E os aldeídos apresentam essa estrutura nas extremidades da molécula, tá? Nas pontas. E infelizmente no vestibular nem sempre aparece C-OH, que é a característica do aldeído. Pode aparecer também como CHO. Então CHO é a mesma coisa que C-OH. Guarda essa informação, pode ajudar a resolver os exercícios sobre identificação de funções. O principal aldeído que nós temos, né, o mais conhecido é o formol. Nós utilizamos para conservar os animaizinhos mortos em laboratório. Vimos como identificar o álcool, vimos como identificar o aldeído, que é a carbonila na extremidade, C-O na extremidade. Vamos ver como identificar a cetona. A cetona também tem a carbonila. Professor, então como que eu vou diferenciar? É que a cetona, a C-O, está entre átomos de carbono. Tem carbono para cá e carbono para cá. O aldeído, a carbonila está na extremidade, em uma das pontas. A principal cetona que nós trabalhamos e usamos é a acetona, conhecida também como propanona. Ácido carboxílico. Como identificar o ácido carboxílico? O ácido carboxílico é identificado por C-OOH. É conhecido como carboxila essa estrutura. E infelizmente no vestibular, ao invés de aparecer C-OOH, pode aparecer COOH, que é a mesma coisa, só que representado de uma forma diferente. Essa estrutura tem caráter polar, então a tendência é que os ácidos carboxílicos de cadeia pequena sejam polares. Fenol. Esse é o anel benzênico. E o que é o fenol? É quando eu tenho um OH ligado ao anel benzênico, ligado ao benzeno. Essa é a estrutura do fenol. Posso ter vários radicais para cá, umas cadeias maiores, mas se eu tiver um OH ligado ao anel benzênico, eu tenho um fenol. Ele tem uma característica de ter caráter ácido, tá? Então os fenóis têm caráter ácido. Só curiosidade.
Vamos ver o éter. O éter é fácil de identificar porque nós temos um oxigênio como heteroátomo, ou seja, um oxigênio entre átomos de carbono. E aí nós temos um éter. Agora nós vamos entrar num grupo conhecido como derivados de ácidos carboxílicos. O principal derivado de ácido carboxílico, tá? Sal de ácido carboxílico é quando eu troco o H do ácido carboxílico por um metal. Pode ser o sódio, pode ser o magnésio, pode ser o cátion amônio, tá? O que vai acontecer? Ele vai se transformar num composto iônico, tá? Esse sal de ácido carboxílico, então, tem uma ligação iônica. Se for um metal, por exemplo, o cálcio, eu vou precisar de 2 ânions para conseguir neutralizar o cálcio, que tem 2 cargas positivas. O sódio tem uma carga positiva, então eu só preciso de um ânion para conseguir neutralizar essa carga positiva. Portanto, os ácidos carboxílicos, tá? Eles liberam um H, tá? Em cada carboxila, permitindo então que entre um cátion metálico aqui, monovalente. Se for um cátion metálico bivalente, eu vou precisar de 2 ânions derivados do ácido carboxílico, tá? Então é o ácido carboxílico quando eu tiro o hidrogênio e ponho um metal. Isso é um sal de ácido carboxílico. Outro derivado de ácido carboxílico, talvez o que apareça mais nos vestibulares, é o éster, tá? Então, vou focar aqui como identificar um éster. Se você viu um C dupla O, você vai falar assim, é uma cetona, tome cuidado. Se for um C dupla O, é um éster. Então é muito comum no vestibular eles fazerem os aluninhos confundirem, tá? Cetona com éster ou éter com éster. Então, foca aqui no Word. C dupla O, isso é éster, tá? Eu vi o C dupla O, é cetona logo de cara? Não. Olha se tem um oxigênio ligado a esse carbono da carbonila. Se tiver um oxigênio ligado no carbono da carbonila, eu tenho um éster. Dentro dos ésteres, tá? É importante falar da reação de esterificação, que eu deixei lá para o final, quando nós começarmos a trabalhar com as reações orgânicas. Haleto de ácido. O haleto de ácido, como eu disse para vocês, é um derivado de ácido carboxílico, só que dessa vez você tira o OH do ácido carboxílico e substitui por um haleto. Haleto, turminha, é a família 7A, tá? E principalmente o cloro. Então, muitos livros didáticos, ao invés de trazer o termo haleto de ácido, traz o termo cloreto de ácido, que é muito mais comum aparecer, tá bom? Então, esse X representa um haleto, normalmente o cloro. Então, a estrutura do haleto de ácido é C dupla O, Cl. Anidrido de ácido, tá? Essa é a estrutura do anidrido de ácido. C dupla O, O, C dupla O. Dificilmente cobrado no vestibular, mas está no material, por isso que eu estou demonstrando para vocês. Essa é a estrutura do anidrido de ácido. Enol é quando eu tenho uma hidroxila, um OH ligado a um carbono insaturado, com uma dupla ligação. Isso é um enol. Os enóis, eles são instáveis e sofrem uma reação, transformando-se em aldeído ou cetona, dependendo do caso. Esse processo dessa transformação é chamado de tautomeria, ou equilíbrio cetoenólico ou aldoenólico. Vamos para as funções nitrogenadas. Como identificar uma amina? As aminas são derivadas da amônia, NH3, pela substituição de um hidrogênio por carbono. Então, eu tenho uma amina primária, onde eu substituo um hidrogênio por um carbono. Tenho uma amina secundária, onde eu substituo 2 hidrogênios por 2 carbonos.
E uma amina terciária, que eu substituo os 3 hidrogênios por 3 carbonos. Podem ser iguais e podem ser diferentes. Então é a amina NH2 ligado a carbono, ou NH ligado a 2 carbonos, ou N ligado a 3 carbonos. Amida. Amida, turminha, nós temos essa estrutura aqui, ó, C-O-N. Então, se eu tenho C-O-N, eu tenho uma amida. Essa amida pode ser de extremidade, então fica C-O-NH2. Mas ela pode estar no meio da cadeia, então fica C-O-NH. O importante é que tem a carbonila ligada ao nitrogênio. Isso é característica de uma amida. Nitrila. Nitrila é essa estrutura aqui, ó, C-N. Isso é a nitrila. Então aqui eu tenho CH3C-N. Eu tenho uma nitrila. Nitro composto, eu tenho o grupo NO2. Dificilmente você vai encontrar essa estrutura desenhada na molécula. Normalmente aparece só NO2. Tá? O grupo nitro. Agora que nós vimos, tá, a maioria das funções orgânicas, tanto oxigenadas quanto nitrogenadas, a gente pode ir para o exercício para identificar as funções. Vamos embora! A planta Cannabis sativa possui vários componentes canabinoides, sendo que o princípio ativo mais potente é o tetrahidrocannabinol, THC. Nos últimos anos, ocorre um aumento significativo tanto no interesse quanto na utilização do THC para fins medicinais. A fórmula estrutural do THC está representada a seguir. A respeito dessa molécula, foram feitas as seguintes observações. Apresenta as funções orgânicas fenol e éster. Vamos lá. Fenol tem aqui, hidroxila ligada ao aromático. Mas eu não tenho a função éster. Eu tenho aqui, ó, a função éter. Tá? Eu tenho o oxigênio entre 2 carbonos. Então 1 é falso. 2. Possui 3 grupos metil e 1 grupo pentil. 1 grupo metil, 2, 3 grupos metil e 1 grupo pentil. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então é verdadeiro. O 2 é verdadeiro. 3. Possui 3 anéis aromáticos condensados? Só possui um anel aromático. Professor, e esses dois aqui? Para ser anel aromático tem que ter duplas alternadas, e o único anel que tem duplas alternadas é esse. Então ele não possui 3 anéis aromáticos, possui apenas um. É uma cadeia insaturada e ramificada? Ela é insaturada porque tem uma dupla ligação, e é ramificada porque tem carbono terciário e quaternário. Portanto, 2 e 4 são corretos. Alternativa correta, alternativa C. Vamos para a nossa próxima parte da revisão, que é isomeria. Isomeria são duas substâncias diferentes que apresenta a mesma fórmula molecular. Eu tenho vários tipos de isomeria, tá? Mas aqui, ó, eu trouxe um texto para mostrar para vocês. Duas substâncias de odores bem distintos, curiosamente, têm fórmula molecular idênticas. O ácido hexanoico e o etanoato de isobutila, responsáveis, respectivamente, pelo mau cheiro exalado pelas cabras, o ácido hexanoico, e pela essência de morango, que é o etanoato de isobutila. As estruturas diferentes, mas com a mesma fórmula molecular, caracterizam então a isomeria. Então, dentro da isomeria, eu tenho a isomeria plana ou constitucional e a isomeria espacial ou estereoisomeria. A isomeria plana, ela subdivide-se em
5 outros tipos de isomeria. A isomeria plana de função significa que eu tenho moléculas com a mesma fórmula molecular, porém funções diferentes. Acontece normalmente com álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Tá? São os principais casos, não são os únicos. Isomeria plana de cadeia é quando eu tenho moléculas diferentes que apresentam a mesma função, porém cadeias diferentes. Como assim? Uma molécula pode ser aberta e a outra fechada. Uma molécula pode ser ramificada e a outra, isômera dela, pode ser de cadeia normal. Isomeria plana de posição é quando eu tenho a mesma função, tá? Mesma característica de cadeia, tá? Porém, trocando a posição da dupla ligação, trocando a posição do radical ou trocando a posição da função. Por exemplo, eu posso ter uma cadeia com 5 carbonos e o OH dessa cadeia pode estar no carbono 1, ou no carbono 2, ou no carbono 3. Nesses casos, eu teria 3 isômeros. Tá? A metameria é um caso especial de isomeria de posição. É onde você troca a posição do heteroátomo. Isso é metameria. É quando você troca a posição do heteroátomo. Também conhecido como isomeria de compensação. A tautomeria ocorre quando você coloca uma dupla ligação e troca a posição do hidrogênio. Como assim, professor? Nós já vimos, acontece principalmente no enol. Então, se você tem uma molécula, ela tem o enol na sua estrutura, e ele pergunta qual é o tipo de isomeria, possivelmente é a tautomeria. É onde o enol se transforma em aldeído ou em cetona. Agora, na isomeria espacial geométrica, também chamada de isomeria cis-trans, acontece principalmente quando eu tenho uma dupla ligação entre carbonos. E os ligantes desse carbono, tá? As cadeias que estão ligadas a esse carbono da dupla, são diferentes. Acontece também em cadeias fechadas, da mesma forma, tá bom? Onde os ligantes desse carbono da cadeia fechada também são diferentes. E talvez o caso mais simples que a gente vai ver aqui, que é a isomeria ótica, tá? Que apresenta um carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral. É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, se eu tenho um carbono com 4 ligantes diferentes, eu tenho um carbono assimétrico, eu tenho uma molécula que apresenta isomeria ótica. Vamos resolver um exercício então. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é... Então eu sugiro que você desenhe a molécula. Pronto. Ela tem isomeria ótica, tá? Tem um carbono quiral. Ela é insaturada. Ela é heterogênea, mas ela não é ramificada. Eu não tenho um carbono, tá, terciário na molécula. As moléculas ramificadas tendem a ter carbono terciário ou quaternário. Nessa molécula não tem. Vamos desenhar a molécula do item B e ver se ela corresponde às características pedidas no enunciado. Cadeia carbônica tem que ser insaturada, ela é insaturada. Tem que ter o carbono quiral, tem o carbono quiral. É heterogênea? Sim, é heterogênea. Tem um átomo diferente de carbono entre carbonos. E é ramificada, tem um carbono terciário aqui, ó. Eu tenho um metil, tá, ligado ao carbono quiral. Eu tenho essa estrutura, que é diferente dessa estrutura, que é diferente do hidrogênio. 4 ligações diferentes, me dá o carbono quiral e também é um carbono terciário. Portanto, é uma molécula
que apresenta ramificação. Então, a melhor alternativa é a alternativa B. Claro que dentro da isomeria tem muito mais a ser estudado, cada uma das isomerias, mas é aula de revisão, turminha. Eu não posso entrar nos detalhes, mas sempre é importante dar uma olhadinha na isomeria. Se eu fosse vocês, eu procuraria lá uma aulinha sobre isomeria geométrica, tá? E bateria em cima de alguns exercícios da isomeria geométrica. Porque aqui a parte de isomeria ótica a gente já falou o basicão, que é um carbono quiral, é um carbono com 4 ligantes diferentes. Nossa próxima parte da aula: reações orgânicas. Vou ter que encerrar por aqui, senão vai ficar muito longa, tá bom? E a gente continua reações orgânicas na parte 3 da nossa revisão.